Oi, meu povo, aqui quem fala é Gabriela e você tá no meu canal de podcast. Hoje eu queria compartilhar uma coisa com vocês. É uma coisa que Deus tem falado comigo há bastante tempo, que é a simplicidade. Na verdade, eu tenho tentado trazer isso para uma forma de pensar e de viver. Eu vou explicar um pouco para vocês, mas basicamente eu tenho observado ao longo dos meus estudos que a simplicidade ela tá conectada à forma como Deus age, à forma como Deus se mostra às vezes pra gente. E às vezes a gente consegue enxergar isso, mas na maioria das vezes a gente ignora, sabe, esse lado que Deus mostra da simplicidade nos atos dele e na forma como ele age com a gente. Bom, vamos lá. Deus, ele é simples nos seus atos durante o decorrer da Bíblia, a gente vê isso muitas vezes, e eu tenho percebido que, além de notar isso na Bíblia, eu posso notar isso na forma como Deus age comigo. Cara, é muito louco, porque Deus, ele é muito simples na hora de falar com a gente só precisa realmente parar pra ouvir. Eu tenho lido o livro de Primeira Reis, é muito de Deus, eu tá nesse capítulo porque eu tava estudando um pouco sobre perdão, e acabei caindo nesse capítulo e entendendo um pouco mais da história de Elias, né? Ele tava vivendo, principalmente no capítulo 19, ele tava passando uma época muito conturbada, beirando até o desespero, podemos assim dizer, né? O contexto daquela parte da Bíblia, no capítulo 19, é que os israelitas, eles estavam se voltando contra tudo que Deus estava tentando ensinar ele. Eles estavam destruindo altares, seguindo profetas. E bom, né, a gente pode parar pra pensar, Elias, ele é um profeta, então ele estava na mira dos israelitas. E ele pede auxílio a Deus. E a resposta de Deus é que ele pegue comida e vá pro monte Horebe. E durante essa caminhada, Deus vai dando muitas instruções. E o que mais me chama atenção, na verdade, são essas instruções, porque Deus não simplesmente falou para ele chegar e durante o trajeto e acontecer alguma coisa, não, ele simplesmente pede para ele ir. E ali, durante o decorrer dessa subida desse monte, ele vê vários eventos acontecendo, eventos que poderiam ser a manifestação de Deus, mas não eram. E isso poderia trazer uma interpretação diferente de Elias para aquele momento, sabe, que ele estava vivendo. O texto fala que vem um vento muito forte, um vento capaz de esmagar rochas, mas Elias não conseguia sentir a presença de Deus ali. Elias estava muito atento a isso, porque ele precisava de uma resposta de Deus, né? E esse vento que era capaz de esmagar rochas, ele não estava sentindo que Deus estava ali. E depois disso, né, a gente pode ver que vem um terremoto e Deus também não estava ali. Você vê um vento que é capaz de esmagar rocha e um terremoto, coisas extraordinárias, coisas fora do comum, e Deus não estava ali. Coisas, sabe, uau, surpreendentes, sobrenaturais. E Elias não conseguia sentir a presença de Deus naquilo. E aí, depois do terremoto, o texto conta que veio uma cortina de fogo. Também Deus não estava ali. Depois vem uma brisa suave, calma. Cara, uma coisa simples dessa foi quando Elias sentiu a presença, sabe? A simplicidade do ato, do usar a natureza. Deus falou com Elias, sabe? E ali no versículo 13, que é quando Deus fala através de uma brisa, ele ouviu o sussurro do Senhor e ele teve que se voltar para dentro da caverna do monte e cobrir o rosto para conseguir conversar com Deus, sabe? Essa sequência de fatos que acontece com Elias me lembra muito a forma como a gente tenta conversar com Deus, como a gente tenta entender a Deus. Às vezes a gente tá ali no louvor, sabe? Assim como Elias, tem várias coisas sobrenaturais acontecendo à nossa volta, tem coisas extraordinárias, fora do comum acontecendo à nossa volta, e a gente tentando encontrar a presença de Deus em tudo aquilo, mas Deus não tá ali, sabe? Isso é maravilhoso, porque, cara, Deus, ele é um Deus de simplicidade.
sabe? Ele é um Deus que faz o simples ser prioridade. E eu lembro que o meu sentimento na hora que eu comecei a ler esse texto foi que realmente a gente precisa estar atento para ouvir o que Deus quer. A gente precisa estar atento para perceber que não precisa nada fora do comum, nada muito extraordinário para Deus aparecer, sabe? Precisa só de uma coisa simples. Foi exatamente isso que Deus falou comigo nos últimos 2 anos. Nesses últimos anos que eu realmente decidi voltar para ouvir a Deus, eu entendi que Deus não tinha necessidade de grandes eventos, Deus não tinha necessidade de loucuras, Deus não tinha necessidade de coisas fora do comum para falar comigo. Deus só precisava do simples. Deus só precisava realmente que que eu ligasse os pontos, que eu olhasse para os detalhes do meu dia a dia, sabe? A simplicidade e realmente parasse para ouvir Ele. É uma coisa muito necessária hoje em dia a gente observar a nossa volta, o que Deus quer. Às vezes Deus vai trazer a sua presença através do canto do passarinho, às vezes uma borboleta que tá voltando à sua volta, sabe? Aqueles momentos onde a gente olha e vê que as coisas feitas por Deus estão em conexão com a gente, sabe? A gente não tá aqui nessa terra pra fazer o que a gente criou ser o centro da nossa vontade. Voltando aqui, acho que eu me fugi um pouquinho. Quando a gente ouve realmente a Deus, Ele direciona a gente ao que é preciso ser feito, sabe? Direciona a quem tá precisando. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre simplicidade, Deus me mostrou um projeto muito lindo, um projeto de evangelismo. Esse projeto me mudou a forma como eu enxergava Deus e como eu enxergava o evangelismo, sabe? O projeto se chama Verbo Hope, é um projeto que eu coloquei em prática durante 8 meses, por causa da pandemia tá inativo, mas ali, diante de uma folha de papel e uma caneta Bic, eu percebi que é muito simples manifestar o reino. Ao contrário do que a gente pensa, que precisa de um evento ou uma roda de conversa com música, louvor, para sentir ou manifestar a presença de Deus. Cara, esse projeto ele veio totalmente de encontro a tudo isso. Foi ali que eu percebi que Deus tá nos detalhes, sabe? De eu ouvir pessoas pegando a minha folha de papel, o meu recadinho e falar, cara, eu senti muito Deus falando comigo através disso. E esse foi o primeiro passo, sabe? Primeira coisa simples que Deus me mostrou. E aí a gente pode ver que, principalmente hoje em dia, a gente consegue manifestar o reino parando e dando um abraço nas pessoas que a gente ama, que estão à nossa volta, né? Um ato simples também de parar e ouvir, mas realmente ouvir as pessoas e perguntar se a pessoa tá bem, querer realmente saber disso. Ah, você tá bem? Não perguntar simplesmente porque é uma prática social, mas porque realmente você tá querendo saber se a pessoa tá bem. Se importar com aquela vida, sabe? E esses atos simples, eles são uma via de mão dupla. Você tanto é curado por fazer isso, porque você tá abrindo uma parte da sua vida e disponibilizando o seu tempo, e você tanto é usado para curar pessoas. E foi exatamente isso que eu percebi desse projeto. E eu falo que foi muito de Deus, porque quebrou muito do que eu acreditava ser a presença do Senhor. Enfim, gente, eu queria falar era isso. O áudio está um pouco longo, mas dessa vez, pela graça de Deus, deu tudo certo. Eu quero pedir uma coisa pra vocês. Comenta aqui embaixo se você concorda com o que eu falei. Vamos trocar uma ideia, vamos realmente conversar sobre isso. Eu tô aqui pra compartilhar as minhas experiências, e se essa experiência for benéfica pra você, é melhor ainda. Eu também queria pedir, se vocês quiserem algum tema, alguma coisa que vocês acham que é necessário ser falado, comenta aqui embaixo. E principalmente curtam,
compartilhem, porque vocês vão me ajudar muito. Esse projeto é um projeto novo, mas vem muita coisa por aí. Tô tirando muita coisa da gaveta. Me sigam no Instagram, é @ela, com 2 L's, _Giovannini. Vai estar aqui na imagem final, porque lá também tem muita coisa, eu escrevo bastante. E é isso.